Vamos passar para uma outra pergunta muito comum, que eu acho que, sei lá, 80% dos directs que eu recebo, eles vêm com esse questionamento. O questionamento é o seguinte: Bruna, eu tenho um imóvel, esse imóvel não consigo alugar, ou tem muito tempo que não alugo, ou o aluguel que está lá não é a renda que eu queria, alguma coisa nesse sentido. E eu quero transformar ele num negócio de escritório compartilhado para poder rentabilizar mais. Porém, aí vem a pergunta: eu não sei por onde começar. Eu não sei se vai dar certo. Por onde que eu começo? O que é isso? Como que eu implanto isso no meu imóvel? E aí, gente, olha só, eu vou responder essa pergunta demonstrando para vocês quais são as etapas que você precisa seguir para você ter o seu escritório compartilhado, o seu coworking funcionando. Então vamos lá. Primeira coisa, você teve a ideia, né? E aí, ter a ideia, aquele negócio, estava conversando com alguém até essa semana, a gente não acorda no dia e fala: opa, vou montar um escritório compartilhado, uhul. Não, né, gente? É uma coisa assim, provavelmente o seu imóvel não está alugando, ele não está te dando a renda que você quer, e aí você começa a pesquisar o que eu faço para alugar esse imóvel, e aí você começa a entender que existem outras soluções que não só o aluguel tradicional para um inquilino. Dentro desse contexto, você começa a entender que você pode ali dentro ter um negócio que vai gerar mais renda do que o aluguel. Beleza, então aí a concepção da ideia. Teve a concepção da ideia, o que você vai fazer? Primeira coisa, anota. Primeira coisa que você vai fazer quando você decidir transformar o seu imóvel num negócio de coworking é uma pesquisa de mercado. Como assim, Bruna? Como que eu faço isso? Você vai a mercado, seja em loco, andando, seja ligando, seja mandando e-mail. Dentro da região que você atua, você vai descobrir o que tem de coworking ali, o que tem de escritório compartilhado ali e o que já é prestado de serviço ali naquela região. E daí você vira para mim e fala: mas Bruna, não tem coworking na minha cidade. Aí eu te falo: amore, olha só, não tem na sua cidade, mas numa capital próxima vai ter, numa cidade próxima vai ter. Eu te dou certeza que hoje em dia, em algum lugar próximo de você, tem um escritório compartilhado para você se basear. Tá? E aí vai fazer a sua pesquisa de mercado sobre a sua região. O que tem de coworking? Esse coworking, ele atua mais no meio corporativo, ele é de nicho, ele é um coworking de médico, ele é um coworking de beleza, ele tem clientes mais descolados, despojados, ou ele tem cliente mais corporativo, gravata e tal, ele é mais tradicional? Como que é? E qual é o serviço que ele oferece? Ele oferece sala privativa, ele oferece sala de reunião, né? Ele tem as estações compartilhadas, todo mundo no mesmo ambiente. Ele tem auditório, sala de treinamento. Quais são os serviços que ele tem? Quando você pedir os serviços, quais são os preços praticados? Faça isso com pelo menos 3 escritórios compartilhados da sua região. Pelo menos 3. Ai, não consegui achar 3. Cara, tu vai achar para fazer. Pelo amor de Deus. Então faça com o que você conseguir achar, mas faça. Primeira coisa, pesquisa de mercado. Você precisa entender o que o seu mercado já tem rodando. Por que, Bruna, isso é importante? Vamos lá. Principalmente porque você vai entender o que já existe no mercado e você vai poder elaborar o seu para oferecer melhor, né? Então, ou então detectar o que não é oferecido. Por exemplo, eu vejo várias cidades que são até, a gente chama cidades universitárias, né? Que tem várias universidades, faculdades e tal, e que tem coworking, mas não trabalham com auditório nem salas de treinamento, salas para workshop e tal. E eu vejo uma relação muito grande com universidades, faculdades e esse tipo de serviço de eventos, né? De workshops e tal, né? Então, se você tá, por exemplo, estou dando um exemplo, né, gente? Você está numa região que tem essa característica e não tem ainda esse serviço, você detectou uma coisa que você pode fazer ali que ainda não existe, né? Aí você vai entrar para inovar naquele seu mercado. Mas não saindo aqui da pergunta, quais são as etapas, né? O que você precisa pensar para você ter um escritório compartilhado? Então você teve a ideia, você faz uma pesquisa de mercado. Com essa pesquisa de mercado, você entendeu o que já tem sobre coworking na sua região, o que você vai fazer?
você vai entrar com um planejamento de viabilidade desse negócio no seu imóvel que você está querendo fazer. O que é isso, Bruna? E aí eu sugiro fortemente, faz uma planilha mesmo, tá? Coloca nessa planilha tudo que você tem de serviço, tudo que pode te gerar receita, tudo que você tem de serviço, quanto que custa cada serviço. Como que eu sei quanto custa? Você fez a pesquisa de mercado na etapa anterior, então você vai saber quanto custa. Então você já sabe quanto custa, você tem o seu ticket médio, né? Coloca na sua planilha o ticket médio e imagina com base no seu imóvel, com base no tamanho do seu imóvel, quantas salas que ele tem, quantas salas você pode fazer. Você precisa fazer ali um dimensionamento do que você vai ter dentro daquele espaço compartilhado, né? E aí você vai dimensionar quanto que você vai conseguir vender. E com base nisso, quantidade vezes ticket médio, você tem mais ou menos a receita que você vai ter ali. Esse é um primeiro trabalho de viabilidade. Determinada receita, você vai determinar também as despesas, né? E aí, um menos o outro, você consegue chegar mais ou menos quanto que você pode esperar de resultado desse negócio. E isso é a terceira etapa e é muito importante. Sabe por quê? Nada adianta você ter uma expectativa, eu vou dar números aqui. Nada adianta você ter uma expectativa de ter uma renda de 20 mil reais se o seu coworking comporta 10 mil reais de lucro por mês. E aí como que você fica sabendo disso? Fazendo uma viabilidade simples, uma viabilidade assim, você não precisa ser nenhum especialista financeiro, econômico para fazer, né? Faz um fluxo de caixa, projeta ele, estuda e aí você tem um parâmetro ali do que aquele negócio vai te gerar. Beleza? Aí fez essa etapa na qual você já sabe o que esperar desse negócio, você vai partir para a adequação do imóvel. E essa adequação do imóvel é uma adequação do imóvel que a gente precisa dimensionar. Essa não é a parte que você vai fazer orçamento de obra, é dimensionar o que você vai precisar para transformar aquilo num escritório compartilhado, né? E aí, eu preciso, sei lá, o meu imóvel tem 150 metros e um banheiro. Bom, vou precisar de mais um banheiro, porque vai gerar um tanto de pessoas ali durante o dia, né? Eu tenho aqui um vão livre, então eu vou poder dividir, eu vou precisar dividir isso em salas, né? E por aí vai, você precisa dimensionar o que você precisa fazer ali, adequar aquele imóvel. E aí, depois que você dimensionar isso, com base nesse dimensionamento, você pode até fazer alguns orçamentos. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um vão livre e você vai construir 10 salinhas de 10 metros quadrados nessas salinhas, né? Então, obviamente, você vai precisar de 10 ar-condicionados. Então, você já pode até olhar qual o custo desse ar-condicionado. Você tem ali um imóvel de 200 metros, você precisa trocar o piso, você sabe, você faz um orçamento de piso. Coisas simples assim que vão te dar uma dimensão, né? Mesa, cadeira, mobília, equipamento, isso tudo você consegue orçar, fazer um pré-orçamento, ter uma noção desse investimento que você precisa fazer. Planejou a adequação, olhou a adequação desse imóvel, aí a gente vai partir para implantação. E aí a implantação é o quê? É a reforma, se você precisar fazer reforma, né? É a adequação desse imóvel. Paralelo a isso, você precisa trabalhar outras questões, né, comerciais, administrativas desse seu coworking, para que na hora de inaugurar, você consiga inaugurar tudo junto, você tenha tudo pronto para poder inaugurar. O que eu quero dizer com outras questões? Você tem que desenvolver a marca, né? Você tem que fazer seu site, você tem que bolar uma campanha de vendas inaugural, né? Você tem que contratar a internet, você tem que contratar telefonia, né? Tem todo esse aparato que você precisa fazer para o seu negócio funcionar. Você tem que contratar uma telefonista, se você for optar por ter alguém na recepção. Então isso tudo você faz enquanto você está adequando o imóvel. Isso tudo demora quanto tempo, Bruna? Em média, 3 meses, tá? Média, 3 meses você consegue ter a ideia e colocar para funcionar, tá? Bruna, quanto custa eu ter um escritório compartilhado? A pergunta ideal não é quanto custa ter um escritório compartilhado, mas quanto que ele pode me dar de retorno se eu investir X num escritório compartilhado. Essa é a melhor
pergunta, tá? Essa pergunta, quanto que custa? E, gente, isso depende tanto, depende de como que tá o seu imóvel, depende do que você quer transformar o seu imóvel, né? Depende do qual a sua capacidade de investimento, né? Depende de tantos fatores que a resposta melhor a isso é uma outra pergunta. Quanto que esse imóvel pode me gerar de retorno? Aí eu tenho certeza que você muda a chave e vê as coisas por outro ângulo e pode tomar uma decisão mais assertiva.